A maioria das pessoas que estão começando no mercado hoje, ou até mesmo quem já está há mais tempo e tem uma certa experiência, tem dificuldade em montar uma boa operação. Isso porque às vezes falta um pouco de conhecimento que ela ainda não sabe, não que ela seja burra, ou às vezes a pessoa tem um pouco de ansiedade, não consegue esperar o time correto para montar uma boa operação, ou até mesmo a falta do conhecimento e não entende o contexto. No último vídeo que eu postei aqui, eu falo sobre contexto. Eu vou deixar aqui na descrição para você acessar esse conteúdo e consumir esse conteúdo que é muito importante. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar, através dessa possível boa oportunidade que eu estou prestes a executar aqui no mercado de Forex, GBP, CAD, no fractal de 15 minutos, como de fato alinha os movimentos e entende através da análise institucional como de fato os preços podem se movimentar e com base nisso você pode aproveitar e tirar grandes movimentos do mercado através da técnica SMC, Smart Money Concept. Então vem comigo que eu vou te mostrar agora que o contexto realmente faz toda a diferença. E ter o conhecimento certo faz você prosperar e sabe você entender o que de fato está fazendo sentido para aquele ciclo de mercado. Então isso é importante. Contexto. Então vamos juntar as peças que você vai entender melhor para que no futuro bem próximo você possa ter o conhecimento suficiente para tomar melhores decisões no gráfico, beleza? Então olha só, falando desse ativo em específico, GBP CAD, mercado Forex, eu consigo entender uma boa estrutura aqui. Então vamos passo a passo entender como que essa estrutura do 15 minutos ela tem trabalhado no passado para que a gente possa projetar isso para o futuro. Então olha só, eu entendo claramente, do jeito que o gráfico está aqui, que o mercado ele girou. O mercado ele mudou o caráter, ele vinha no movimento de queda, então a partir do momento que o mercado faz esse boss, que ele falha fazendo uma mínima mais baixa, ele faz esse padrão N, logo depois ele sobe aqui em 5 ondinhas, fazendo uma onda 1. Então esse mercado, esse ativo em específico, a partir do momento que ele fecha acima do topo anterior, okay, dessa forma nós temos um giro de mercado, nós temos um choque, change of character, uma mudança de caráter. Esse nome é dado dentro da análise institucional, ok? E aí o mercado faz um movimento de correção em ABC, um movimento forte e rápido, e logo depois o mercado retoma. Então, dentro da teoria, nós temos uma possível contagem aqui do 15 minutos. Olha que bonito isso, ó. Onda 1, 2, 3, A, B, C irregular, e depois vem uma onda 5, muito forte, abrupta, dentro dessa contagem, dentro desse fractal. E aí nós temos aqui o princípio da alternância dentro da teoria da zona de Elliott, onde a 2 ela foi simples, uma correção em zigue-zague, uma correção fazendo um movimento de profundidade, onde esse ABC foi forte. E aí nós temos também a correção do topo da 3 para fazer o fundo da 4. Esse movimento foi um movimento irregular. Por que irregular? Dentro do princípio da alternância da teoria da zona de Elliott, entendemos que o mercado faz esse ABC fazendo uma onda A, esse ABC fazendo uma onda B. Essa onda B se torna irregular porque rompe o topo da 3, certo? Que é o início da A. E aí, fazendo esse tipo de movimento, o mercado devolve todo o movimento capturando embaixo. Então, capturando embaixo, ele pega força para subir. Então, ele captura o topo para poder cair, ok? Para poder cair. Depois, ele captura os fundos para poder subir. Então, a partir desse movimento, nós temos um movimento forte de euforia, e o mercado registra um topo de uma onda 5, ok? Então, dentro dessa contagem, está validado o princípio da alternância entre a 4 e a 2, ok? Dentro desse fractal. Então, com base nisso, entendemos que o mercado fez um topo de uma onda 5. O que vem agora? Uma fase de correção. Uma fase de correção, ela pode assumir diversas formas. Dentro da teoria da zona de Elliott, tem 9 tipos de correção. E aqui nós temos um triângulo, ok? Em diagonal. Nós temos um end, onde ele está terminando em diagonal. Eu também posso chamar de cunha isso aqui. Só que ele assumiu um papel em ABC, DE. Então seria uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda D e uma onda E. E aqui finalizou o triângulo. Isso é um tipo de correção complexa, chata, por tempo, que vai se afunilando. Dentro da análise clássica, isso aqui é chamada de cunha, ok? Ou triângulo. E dentro do SMC, nós chamamos isso aqui de end em diagonal, terminando em diagonal. Logo, se está terminando em diagonal, temos uma possível oportunidade na ponta compradora. Só que nós estamos num fractal de 15 minutos. E nós temos oportunidade no 3, no 2 e no 1 minuto em subfractais. Você vai entender melhor quando eu reduzir o time frame, beleza? Então, entendendo essas características, nós acabamos de entender o contexto. A especulação por esse ativo é alta no 15 minutos, só que lá no fractal menor a gente tem
uma especulação de baixa. E eu vou te provar e te mostrar como, para você entender que as coisas elas vão se juntando e você vai entender a lógica depois, beleza? Então no 15, nós temos um mercado, um ativo GBPCAD armado para poder subir, e nos 5 minutos a gente vai descobrir agora quais são as possibilidades. Vamos especular nos 5 minutos para a gente ver quais são as possibilidades, ok? Aí, ajustando aqui a escala de preço, só esperar um pouquinho. Vou ver se é o erro. A minha internet está um pouco ruim, ok? Já vai atualizar quando a internet fica... Pronto, atualizou. E aí, olha como a estrutura muda, olha o tamanho dessa estrutura num fractal menor. E fica cada vez maior quando a gente reduz o time frame, então é importante você entender isso. E aí, o que eu estou enxergando aqui? Qual que é o contexto aqui? Qual que é a lógica aqui? Por que eu estou pendurado nessa região esperando o mercado acionar, se caso ele for acionar? A resposta é muito simples. Como isso aqui é o topo de uma D e aqui é o fundo de uma E e o mercado está armado para subir, antes de subir ele vai, com certeza, é o correto, ele buscar uma região de demanda, porque ele está numa região de oferta. E a minha região de demanda mais baixa possível, rompendo essa região de mínima, é essa região aqui, ok? É o mercado vir para cá para baixo para depois continuar a subir, certo? E aí, dessa forma, eu vou estar comprado, alinhando o intermediário com o micro. O 15 está apontando uma estrutura forte de alta, e isso é importante você saber. Se eu estou conseguindo entender que há um período de correção do 5 para corrigir no 15, eu entendo que numa região de demanda eu posso inverter a mão. Ao invés de eu entrar vendido o tempo todo, eu vou sair aqui embaixo. Então eu vou inverter minha mão, entende? E quais são os critérios para de fato montar uma operação aqui? Bom, aqui de fato eu entendo que tem um risco do mercado ignorar a POC, eu entendo que tem um risco do mercado simplesmente passar direto, assim como eu entendo que se ele vier para essa região acionar a minha posição, ele pode fazer uma correção desse movimento aqui. Por quê? Porque aqui eu entendo que o mercado ele girou, a partir desse momento que ele quebrou esse topo, ele gira, só que ele vai perdendo a amplitude, as pernadas vão perdendo a amplitude. Então, dentro desse movimento, eu entendo que o mercado está subindo em um canal paralelo, ok? Perdendo amplitude, isso aqui tem nome. Dentro da análise clássica, isso aqui é chamado de deriva. É um padrão de exaustão, que está presente aqui no fractal de 5 minutos, entende? Então, se eu tenho uma deriva e o mercado tem espaço para poder cair, para poder corrigir essa pernada de impulsão aqui, ó. Isso foi um impulso forte, entrada institucional forte. E aqui, acima dessas regiões aqui, ó, tem liquidez. O contexto direto é entender que o mercado pode varrer esses topos, varrendo ele pode buscar mais liquidez acima desse topo, ter combustível suficiente, contraparte suficiente para poder girar o mercado, testar e desenvolver um grande movimento para fazer uma correção. Aí você me pergunta, mas será que realmente o mercado vai vir aqui embaixo? Isso não está no meu controle. O que está no meu controle é fazer uma boa especulação, executar e esperar o resultado, entende? Por quê? Um exemplo, se eu estou especulando uma boa oportunidade na ponta vendedora e o mercado simplesmente regaçar para cima e ignorar e me estopar, beleza, eu peguei um stop. Só que se o mercado alinhar o movimento e vir aqui embaixo, eu ganhei dinheiro aqui, e se aqui eu for estopado, o stop é pequeno, representa de fato um stop menor do que a proporção que eu ganhei nessa posição. Essa posição está relacionada a um risco retorno de 4 para 1, ou seja, estou arriscando 1 para ganhar 4, porque meu alvo é aqui embaixo. Se me tirar no stop gain, continuo no lucro. E aí, se o mercado de fato passar reto, aí eu vou rever o mercado, fazer uma nova análise para depois encontrar um contexto para mim entrar na ponta compradora, mas só quando o mercado chegar numa região barata, entende? Se de fato ele usar esse topo aqui do passado como região de liquidez. Então imagina que no 15 o mercado ignora tudo isso, passa o topo, aí ele vai fazer um choque do intermediário macro, certo? E aí ele fazendo esse choque, cedo ou tarde ele vai voltar para buscar uma correção no futuro bem próximo, pode ser em um ou 2 dias, ou até mesmo no dia. E aí eu entendo que eu posso reentrar de novo. Então eu tenho uma especulação na ponta vendedora, na qual eu tenho todo um contexto por trás. Eu tenho aqui uma POC, um ponto de volume, uma região lateralizada que concentra uma região de volume bacana. Eu tenho o contexto de que o mercado está subindo em um padrão de um canal ascendente chamado deriva. Esse movimento representa a exaustão dos preços. Se eu colocar aqui o RSI, eu também vou ter outro feedback do RSI. Deixa eu só atualizar porque a minha internet está muito devagar hoje. Pronto. Olha só a informação que o RSI ele me passa
olhando para esse gráfico aqui. Olha só, olha isso aqui. Vou só ajustar aqui, pronto. Você consegue compreender, fazendo a análise de preço e volume? Olha só, o preço, ele me conta a seguinte história. Topo, topo nivelado, topo maior. Agora, olha o RSI mostrando divergência. Topo, só que o preço faz topo. O próximo topo, nivelado. O RSI mostra um topo menor, certo? Divergência. Aí depois o preço renova esse topo, ok. E renova esse aqui também, ok. Só que o RSI não renova esse topo aqui do passado, certo? Divergência. Então, essa divergência mostra que enquanto o preço está fazendo topos ascendente, o RSI está fazendo topos descendente. Então, isso aqui é um símbolo e um alerta que o mercado está subindo exausto, ok? Então, de fato, o RSI está se aproximando dessa região aqui, ó, dessa região de sobrecompra, ok? Dentro dessa região. E ele vai provavelmente atingir o preço junto com a região de sobrevenda. E isso facilita com que a análise tenha uma confirmação extra. Então, entender que o contexto faz toda a diferença em suas negociações, isso aqui dá tranquilidade na hora de montar uma boa operação. Você entende que você tinha dois modelos de especulação, né? Um modelo pessimista e um modelo otimista. Enquanto você fica esperando o mercado vir aqui, que tal montar uma boa operação alinhando o contexto? Quando o mercado chegar aqui, você de fato entrar e virar a mão, entrar comprado, ok? A favor do macro. Então, tem essas possibilidades. Lógico, você tem que ter consciência de que se você está operando no viés pessimista, você tem que entender que você tem que arriscar menos, porque se der ruim, você vai perder pouco e depois você pode remontar a sua posição em uma outra oportunidade. Então, é assim que você aproveita a expectativa de um mercado nesse cenário aqui de baixa, ok? E aqui você aproveita o mercado te mostrando uma possível expectativa de um mercado de alta. Então, dessa forma, você opera para o mercado chegar nos fundos e você opera para o mercado ir em direção aos topos, ok? Então, a relação risco-retorno, nesse caso, nesse exemplo, ela é limitada, eu tenho que sair na região de demanda. E quando eu tiver comprado, aí não, aí é condução, ok? Aí é condução, quando o mercado faz esse tipo de movimento. Aí é condução para alvos maiores. Por quê? Porque o mercado acabou de finalizar um ciclo corretivo completo de um subfractal do intermediário do 15 minutos, entende? Então, olha como que está bem organizada essa contagem, olha como não tem nada forçado, olha como o mercado de fato vem respeitando o ciclo, olha como está fácil de entender e interpretar esse ciclo. Talvez para você que esteja começando no mercado, para você que tem um pouco de experiência, mas nunca entendeu sobre SMC, pode ser que seja complexo, pode ser que fique confuso, e é normal, é natural. Mas depois que você aprende, você entende. E entender um tipo de ciclo e saber como aproveitar as movimentações, isso é importante, porque entender o porquê pegou um stop, pô, legal. Embora não esteja no teu controle, legal, entender é bom. Entender quando de fato montar uma boa operação do lado certo, melhor ainda, entende? E quando o mercado vai, você só tem aquele sentimento de certeza, pô, eu fiz a coisa certa. Eu tenho o conhecimento certo porque eu consigo entender que eu não entrei na sorte, mas com base em método, em estatística. Eu entendi que o mercado fez isso, por isso eu reagi dessa forma. Então, esse sentimento de tranquilidade é muito bom dentro do mercado financeiro. Então, é assim que de fato eu faço minhas especulações de mercado, com base em Elliott, Wyckoff e SMC. Então, vai ter ciclos que vai dar para encaixar apenas SMC isolado. Vai ter ciclo que vai dar para encaixar um pouco de Elliott, um pouco de SMC e assim por diante. E vai ter ciclo, né, como, não sei se você já viu, mas existe as 4 fases do mercado, né, que é acumulação, reacumulação, distribuição e redistribuição. E eu tenho alguns vídeos aqui dentro do meu canal falando sobre isso. E nesse tipo de ciclo a gente opera de uma maneira um pouquinho diferente. Então, de modo geral, entender essas duas teorias, né, Elliott e Wyckoff, e entender SMC, Smart Money Concept, o conceito do dinheiro inteligente, isso aqui fortalece o teu operacional, te dá uma visão de mercado mais detalhada e você entende o que está fazendo. Não tem sensação no mundo melhor do que essa, do que entender o que você está fazendo. E quando você erra pequeno. Quando você acerta muito. Então, se tu quiser aprender de fato esse nível de conhecimento, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu treinamento fechado. E isso pode de fato mudar a tua visão de mercado. Obviamente aqui no canal no YouTube, em qualquer assunto que você pesquisar, você vai encontrar um pouco de cada coisa.
e dentro do meu treinamento não, você encontra tudo passo a passo, módulo por módulo, te ensinando do jeito certo, da forma certa, para que de fato você possa avançar e economizar tempo, beleza? Se tu gostou dessa análise, se fez sentido para você, apoia com like para estar fortalecendo, porque eu vou trazer mais conteúdo relacionado a isso que possam te ajudar na tua caminhada como trainer, beleza? Eu te vejo no próximo conteúdo.